Olá, muito boa noite. É muito bom estar aqui com você mais uma vez para mais um capítulo dessa história, a maior história de todos os tempos. Todas as sextas-feiras, às 20 horas da noite. Não perca nenhum capítulo desse. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe para as pessoas que você conhece e muitas pessoas vão ter acesso às verdades, né, bíblicas. Meu nome é Edson França. Hoje vamos falar a respeito das leis na Bíblia. Estamos no capítulo 16 de A Maior História de Todos os Tempos. E hoje vamos falar a respeito das várias leis que tem na Bíblia. E tem as leis civis, né, que regiam a nação de Israel, como leis que temos hoje em dia, né? Lei de trânsito, lei de como também outras leis, quando uma pessoa comete um delito, leis também para pessoas que são divorciadas, viúvas, e caso de alguém que se separou, tem os filhos, receber pensão, também de trabalho também, como hoje em dia, né, várias leis. As leis que regiam a nação de Israel. E também as leis de saúde, né, como você deve se alimentar, o que você deve comer para ter uma saúde melhor, uma vida melhor. E sobre esse assunto nós vamos separar um capítulo para falar sobre isso, né? As leis de saúde que tem na Bíblia, que você também pode ser beneficiado. Que a Bíblia tem vários assuntos e um desses assuntos é a lei de saúde. Temos também as leis cerimoniais, as que eram praticadas no santuário terrestre, ali que eram dirigidas pelos levitas, e eles que regiam, que faziam o serviço do santuário, e ali tinham as leis, né, cerimoniais. E também tem a lei de princípio, né, que muitos conhecem como a lei moral, que é a lei de princípios, os princípios de Deus, né, que são os 10 mandamentos, né, que refletem também o seu caráter. Bem, vemos que, como um sábio, justo, né, e amoroso que Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos, né, dos seus filhos, né, e sua conduta diante dele. As leis não existem para restringir a liberdade saudável do ser humano, mas para ampliar seu significado e aclarear seu sentido. Quais as leis que encontramos na Bíblia, né? Quer dizer, onde são encontradas essas leis? Temos as leis civis, as leis civis que você vai encontrar lá no livro de Êxodo, capítulo 21 e 22. Ali vão ter as leis civis para aquele povo, né, para aquela nação. Temos as leis cerimoniais que eram praticadas no santuário, e ali no capítulo 1 até o capítulo 4 de Levíticos, você vai encontrar essas leis, né? E o que eles faziam. Também as leis de saúde, essas leis você vai encontrar ali no capítulo 11 de Levíticos. Ali você vê o que pode comer e o que não pode comer, o que Deus deixou como benefício para a nossa saúde e também como alimentos que você não deve comer, porque é abominação para ele. E vemos também a lei de princípios, e que você vai lá que encontrar lá no livro de Êxodo, especificamente do versículo 3 até o 17, né? Também tem Êxodo 31:18, você também vai ver ali que Deus foi o mesmo Deus
foi o próprio Deus que escreveu essas leis. E também não podemos confundir quem escreveu as leis, né? As leis foram escritas por Moisés, né? Mas só que quem deu as instruções foi Deus. E também a lei de princípios foi Deus mesmo que as escreveu. Mas todas, tanto a lei de princípios como as leis na Bíblia, foi tudo dirigida por Deus. Foi Deus que estabeleceu. Vamos aprender sobre o que é leis cerimoniais, né? Vamos falar só da lei de cerimônias do santuário e da lei que foi escrita por Deus, né? A lei de princípios. Vamos começar com as leis cerimoniais. O que é lei cerimonial para você? Alguém já lhe explicou sobre isso? Já lhe disse? Vamos ver em Hebreus capítulo 9, do 1 ao 5. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário, né? E como era o santuário, né? Como vimos em alguns capítulos atrás, né? Como era o santuário, mas vamos revisar aqui para ter a noção, né? Hebreus capítulo 9, do 1 ao 5 fala: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com as suas sombras cobriam o propiciatório. Vimos aqui a lei cerimonial estava relacionada com o santuário, né? O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo e o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial, né? A lei de cerimônia do santuário. Mas com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei, com essa lei cerimonial? Continuaria em vigor, continuaria sendo executada, seria cancelada? O que aconteceria com essa lei? Em Daniel, uma profecia, né, que vimos no capítulo passado, uma profecia de 2.300 tardes e manhãs, que é 2.300 anos, eu falei que foi separado 70 semanas, né? São determinadas para o teu povo, né? Que ali essa profecia separava 70 semanas, que significa 490 anos de profecia. E essa profecia fala também da aliança, né? E o que seria anulado, cancelado com essa aliança, né? Daniel capítulo 9, versículo 27, ele fala assim: Ele fará firme aliança com muitos. Isso falando de Jesus, né? Por uma semana, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre
a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja que aqui ele diz que Jesus fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Ele diz na metade da semana, né? Que é após o seu batismo. Depois do seu batismo, aconteceria que ele seria sacrificado, né? Que é 3 anos e meio após o seu batismo. E quando ele fosse sacrificado, quando ele morresse, quando Jesus morresse, diz aqui que fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Porque ele fará cessar o sacrifício? Ele faria cessar o sacrifício? Porque o sacrifício era tudo representação de Jesus, né? Os animais ali sacrificados representavam a morte de Jesus, né? E o seu pecado ali pago por nós. Por isso que ele faria cessar o sacrifício, porque não servia mais, porque era só um estudo, né, pedagógico, né, que falando sobre ele, né, que iria morrer por todos. E como ele já morreu por todos, né, não precisava mais desses ensinos, né, dessas ofertas de manjares, nem os sacrifícios que haviam no templo. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, ele fala assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Alguém já lhe explicou o que é ordenanças? Muitas pessoas falam que ordenanças era a lei de Deus, né? A lei dos 10 mandamentos. E muitas pessoas falam isso sem consciência nenhuma, né? E sem mostrar na Bíblia o que realmente é. Em Hebreus, capítulo 9, versículo de 9 a 10, ela explica o que é ordenanças. Fala: é isto uma parábola para a época presente. Só essa primeira parte, né? Ele diz que Paulo, enviando uma carta enviada para os hebreus, ele diz que isto é uma parábola para a época presente. Isso já é história, já passou, né? Isso que ele vai mencionar aqui agora, diz que já passou, é uma parábola. Isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Veja, ele diz que isso era ineficaz para aperfeiçoar, né? É ineficaz para mudar aquele que presta culto, né? Aperfeiçoar, né? Não servia, só servia como ilustração. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Veja que ele fala aqui, né? Não passam de ordenanças da carne. E ele explica, né? Baseadas em quê? Baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. E o tempo oportuno de reforma foi a morte de Jesus, né? E com a morte de Jesus não precisava mais desses sacrifícios nem ofertas. Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele fala assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele assim, encravou o escrito de dívida na cruz, né? Porque era contra a dívida
Não era a lei cerimonial, não. Era a dívida, escrito de dívida. E a dívida é o pecado, né? Que é o salário da morte, é o pecado, né? É prejudicial, né? O pecado que é prejudicial para todos nós. Jesus encravou na cruz, né? Removeu inteiramente, encravando na cruz. E vimos aqui o que é lei cerimonial, né? E que essa lei foi abolida por Jesus na cruz. Por isso que em lugar nenhum, nem mesmo em Israel, há sacrifícios de animais e ofertas de manjares. Você não vê mais lá isso. Onde era, em Jerusalém, também você não vê. Se alguém fizer isso hoje, não está, não tem crença, né? Não acredita em Jesus, né? Que é Jesus que veio para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, né? A lei de sacrifício de animais e oferta, né? Mas, que dizer da lei dos 10 mandamentos, né? A lei de Deus, né? A lei de princípios, né? O que dizer dela, né? Primeiramente vamos ver Apocalipse, só para ter mais uma noção do que Jesus falou, né? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 4, ele fala assim, isso é João falando, né? Do novo céu e nova terra. Ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E vimos aqui em Apocalipse, né, João descrevendo a visão que ele teve. Ele disse, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? Ele relata aqui que Deus já vai habitar com eles, e não vai haver mais lágrimas, nem pranto, nem dor, né? Porque todas as coisas já passaram, o pecado já não existe mais. Bem, tomei esse exemplo aqui para refletirmos melhor agora no que Jesus disse, né? Sobre a lei de Deus, né? Os mandamentos. Em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19, ele fala assim, ó, Jesus falando, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui ele fala, né? Até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou tio jamais passará da lei, né? Vimos o que João viu, né? João viu, ele disse, vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe, e todas as coisas passaram. E ali vimos que o pecado não existe mais, que não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, né? Porque as primeiras coisas já passaram. Quando Jesus fala aqui, né? Não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele diz aqui, até que o céu e a terra passem, até que tudo se cumpra, é até
que não haja mais pecado, depois que Jesus vier buscar os salvos, e irá passar 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a Nova Jerusalém irá descer do céu, né? E essa é a visão que João teve, né? Vi a Nova Jerusalém, né? Descendo como céu, descendo do céu, né? E ele disse que viu novos céus e nova terra. Até esse ponto, até que Jesus volte e passem 1000 anos, essa lei, Jesus disse que nem um i nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E muitas pessoas dizem que a lei passou, não devemos obedecer mais à lei de Deus. Temos que saber das pessoas, analisar se essas coisas que as pessoas realmente dizem estão certas, né? E procurar na Bíblia. E veja só o que mais Jesus fala, né? Diz: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui Jesus diz que aquele que violar os mandamentos, se pensar que um daqueles é menor ou maior, se violar um daqueles, dizer assim: isso não serve mais, né? Assim, né? E assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Ele será considerado sem valor para o reino dos céus. Não tem valor para o Deus, né? Não, uma pessoa que sabe que os mandamentos de Deus é para ser obedecidos e também ensinados e não faz, não tem nenhum valor para Deus, né? Não tem valor para o reino dos céus. Mas ele diz: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Esse terá valor para Deus. Aquele que observar quer dizer o quê? Que praticar os mandamentos e também ensinar às outras pessoas. Esse sim terá valor para Deus. E qual foi a atitude de Jesus, né? Qual foi a atitude de Jesus para com a lei de Deus, né? Em João, né? Ele fala assim, João capítulo 15, versículo 10, ele fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ora, se os mandamentos de Deus tivessem passado, né, como alguns dizem, por que Jesus iria dizer isso, né? Que ele obedecia aos mandamentos de Deus e no seu amor permanecia. Em Tiago, capítulo 2, versículo de 10 a 12, ele fala assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Bem, aqui está dizendo, né? Se você, aquele que guarda toda a lei, né? Quer dizer, obedece toda a lei, né? Mas tropeça em um só ponto, se torna culpado no restante dos mandamentos. Porquanto aquele que disse, né? Porquanto Deus disse, né? Não adulterarás. E Deus, esse mesmo Deus que falou não adulterarás, também falou não matarás, né? Ora, se não adulteras, porém mata, vens a ser transgressor da lei, né? Se algum ponto da lei que você diz que não precisa mais observar, você vai ser culpado de transgredir toda a lei, né? Porque a lei só se resume em amor a Deus e ao próximo, né? Ali está a relação dos primeiros 4 mandamentos, a relação de você para com Deus
E do 5º mandamento até o 10º está a relação de você para com o seu próximo, né? O ser humano. E Tiago, completando, né? No capítulo 2, né, do versículo 10 a 12, o 10 ele fala, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, será culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém se mata, vem a ser transgressor da lei. E o versículo 12 fala assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Bem, muitas pessoas que falam que a lei aprisionava o homem, a lei aprisionava o ser humano com a lei de Deus, né? Aqui está falando que essa lei é a lei da liberdade, né? Porque você está aqui, livre do pecado, liberto do pecado, porque você não comete pecado. E vamos ser julgados por essa lei, né? Não que a lei traga assim, nos dê vida, né? A lei não nos dá a salvação, não nos dá a vida. Ela nos faz permanecer na salvação que Deus ofertou para cada um de nós, né? Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Mas vamos ser julgados por nossos atos. E a lei de Deus, pela sua lei, é que vamos ser julgados. E agora muitos dizem, né? Muitas pessoas dizem, não, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus morreu por mim e não preciso mais observar nenhum dos mandamentos para ser salvo, ou então não preciso observar um mandamento, né? Muitas pessoas se resumem a um mandamento para dizer que não precisa mais obedecer, né? Porque Jesus morreu por todos e não precisamos de mandamentos não precisamos seguir regras, né? Para continuar salvos. Mas o que diz aqui Romanos capítulo 3, versículo 28 a 31, que Romanos fala sobre isso, né? Diz assim, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ó, veja aqui, né? O que ele está dizendo primeiramente, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, é certo, isso é certo. Nós somos justificados pela fé em Jesus, né? E não pelas obras da lei. Mas veja o que ele diz, né? Na continuação. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Agora diz assim, no versículo 31, olha o que é que ele diz. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Veja só o que é que ele diz. Nós não vamos anular a lei de Deus, né, pela fé. Não. Vamos confirmar a lei. Não é porque uma pessoa tem fé que pode fazer o que quiser. Muitas vezes as pessoas dizem que tem fé em Deus, que a sua graça salva, e essa graça, conforme o que ela pratica, se torna uma desgraça em sua vida. Porque a pessoa que é salva por Deus, pela sua graça, não deve continuar fazendo as coisas erradas que ela aprendeu e que o mundo ensina a fazer, né? Que as pessoas dizem.
O ser humano não é para se orientar pelos homens para a sua salvação. As pessoas, primeiramente e unicamente, são levadas a se orientar pela Bíblia, porque é a palavra de Deus. E ali é que está a sua salvação. Se a Bíblia diz que não devemos anular a lei pela fé que temos, vamos fazer o quê? É claro que vamos confirmar a lei de Deus. E em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você diz que permanece em Cristo, que é salvo por Cristo, então você tem que andar, fazer as coisas que ele fazia. Olha o que ele disse, né? Eu guardo a lei do meu Pai. Ele disse: eu guardo a lei de Deus. E muitas vezes também, como um jovem rico, né, que perguntou a ele, né, o que faço para ter a vida eterna? Jesus não disse: não precisa fazer nada, porque eu sou a salvação. Ele não falou isso. Ele disse: guarda a lei e vive. Ele disse. Caso ele dissesse isso a uma pessoa, ele ia fazer alguma coisa completamente diferente? Não. Ele se guarda a lei e vive, porque crê em Deus e crê que Jesus viria para salvar, né? Porque ali ele sabia de tudo, né? Guardava os mandamentos, como ele disse, e sabia das leis cerimoniais que haviam ali, que ali instruíam para que as pessoas entendessem que vinha o Messias para morrer pelos seus pecados. Só restava a ele obedecer os mandamentos, né? Ele guarda os mandamentos e vive. E olha o que a primeira carta de João diz, né? Capítulo 5, versículo de 2 a 3. Se você não aceitar o que aqui nesse capítulo, né, de João fala, você pode dizer que não acredita na Bíblia, né? Você não acredita nos escritos que está na Bíblia. Olha só o que a Bíblia fala. 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3. Diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos não são pesados. Ele diz aqui: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ele completa, né? Porque esse é o amor de Deus, né? Esse é o amor de Deus, que Deus quer para nós, que guardemos os seus mandamentos. E ele ainda fala que os mandamentos de Deus não são pesados. É pesado para você obedecer aos mandamentos de Deus? Para mim não é. Não é. Para muitas pessoas não são. Do Brasil e do mundo. Principalmente em Israel. Lá que eles obedecem os mandamentos de Deus. Sabia que lá nada funciona? Isso é para os judeus, né? Os judeus não trabalham no sábado. Eles comem alimentos que Deus ordenou que não comessem. E não comem o que Deus ordenou que não comessem. E também outros mandamentos também que eles seguem e para eles não são pesados. Assim como também para mim não é pesado fazer isso. Ok? E eles dizem: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E citando mais uma vez aqui, como citei em alguns capítulos passados, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, fala: de tudo o que se tem ouvido, a suma quer dizer, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, isto é o dever de todo ser humano. Ele não diz que isso é dever de israelita, não diz que é dever de adventista do sétimo dia, não diz que é dever de batista do sétimo dia, não diz que é dever de um grupo ou de outro grupo, não diz que isso é dever de todo homem, todo o ser humano. Isso não é para só um grupo de pessoas, é para todo ser humano, todas as pessoas que ele criou. E a gente vê que isso, Deus fala na Bíblia que isso é dever de todo homem, que devemos observar os mandamentos, né? Cumprir os mandamentos, e diz que não são pesados, né? E muitas pessoas botam obstáculos, botam dificuldades para obedecer a Deus, né? E os benefícios de obedecer a Deus, né? É restauração, né? Traz recompensa para cada um do ser humano, traz alegria, né? Obediência a Deus não é causa, mas é o resultado da salvação do ser humano. Veja o que Salmos diz. O livro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 e 8, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Veja só que benefícios, né? Quão bom são os mandamentos de Deus, né? O que ele traz para o ser humano, né? Para cada um que os obedece. Vimos que existem quatro tipos de lei na Bíblia, né? Que são as leis civis, as leis cerimoniais, as leis de saúde e a lei dos mandamentos de Deus, né? E a lei cerimonial que vimos aqui, a lei que era regida no santuário terrestre, essa lei foi anulada por Jesus, né? Ao morrer na cruz. Mas a nossa fé que temos nele não anula a lei de Deus, né? A lei que ele escreveu ali nos 10 mandamentos. Escreveu com seu dedo, né? Com sua própria mão. Isso vamos ver depois, nesse versículo que fala sobre isso, em outro capítulo. E a obediência ao resultado, né? A obediência ao resultado de salvação. Se somos salvos, temos que continuar praticando as coisas, né? Que fomos instruídos por Deus a fazer. Eu aceito que a lei que foi anulada na cruz foi a lei cerimonial, como aqui foi vista. Você também acredita nisso? Pelos capítulos, né? Pelos versículos que aqui foram apresentados. Espero também que você creia que Jesus está guiando para conhecer toda a verdade. E que você, a partir de hoje, né? Possa obedecer aos mandamentos de Deus, o que Ele deixou para cada um de nós. E mais à frente vamos falar sobre outra lei, né? A lei de saúde, porque não falamos aqui agora, porque esse foi um espaço só reservado para falar sobre a lei de ordenanças, né? Do santuário e a lei de Deus, né? Para você saber qual lei que foi abolida na morte de Jesus.
Bem, agora chegamos ao final. Espero que você tenha gostado, espero que você principalmente tenha entendido o que Jesus veio fazer e o que Jesus não veio fazer, né? Ele não veio abolir a lei de Deus. Ele veio abolir a lei que constava em sacrifícios e ofertas. Que nesse momento possamos fechar nossos olhos e orarmos a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor lhe abençoe, lhe proteja e que possamos estar na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, nesse mesmo canal. Relembrando a você se não for inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe para os seus contatos e grupos, para que outras pessoas tenham o conhecimento da verdade. Fique com Deus, até mais e te espero na próxima sexta-feira.